Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Souza. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje vou falar sobre o uso de since e for. E aqui vou tirar dúvidas de alunos e amigos de uma maneira simples e fácil. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então não se esqueçam de compartilhar com seus amigos esse vídeo. Então, sem demoras, vamos lá. E então, meus amigos, vamos lá ver a diferença entre since e for. Vamos começar pelo since. Since significa desde. Since determina o tempo em que se começa uma ação até o momento presente. Temos 3 frases aqui que a gente vai analisar direitinho, usando since. A primeira frase diz o seguinte: I have lived here since 1970. Ou seja, a frase diz o seguinte: eu moro aqui desde 1970. Um fato ocorrido no passado que até o presente momento está acontecendo. Ok? Próxima frase. I've known him since I was a child. Aí veja, a frase diz o seguinte, em português: conheço ele desde que eu era criança. Então, assim, esse since está relatando que um fato no passado, que até o presente momento está acontecendo, dele conhecer essa pessoa desde criança, ok? Vamos ver outra frase. They've been together since January. Ou seja, traduzindo para o português, diz o seguinte: eles estão juntos desde janeiro. Eles estão juntos desde janeiro. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que, novamente, aconteceu um fato no passado, que até o presente momento está acontecendo, ok? Tudo certo aí? Podemos passar por for? Então, vamos lá. E então, pessoal, chegamos ao for, que significa por ou durante. For expressa a duração de ação sem determinar o início nem o término. Indica apenas um período de tempo. Por exemplo, example. I have lived here for 2 years. Ele diz o seguinte: eu moro aqui por ou durante 2 anos. Ele disse apenas aqui um período de tempo. Ele não iniciou um tempo. Ele disse apenas um tempo. A segunda frase diz o seguinte: has known Anna for a long time. Ou seja, ele conhece Ana durante muito tempo, ou por muito tempo. Nessa frase também, ele indicou apenas um período e não o início dela. Ok até aí? Então vamos continuar. A próxima frase, ele diz o seguinte: I've been waiting for an hour. Ou seja, estou esperando por ou durante 1 hora. Aí esse 1 hora, ele está dizendo um período de um tempo e não o início dela. Então é isso. Nessas frases aqui que envolvem o for, todas elas aqui, as 3 frases indicam um período de um tempo e não o início dela. Tá certo aí então? Se está tudo bem, vamos praticar um pouco. Olá, meus amigos, finalmente chegamos ao nosso exercício de fixação para ver o que foi aprendido durante esta videoaula. Vocês vão preencher os espaços com for ou since. Vocês vão pausar o vídeo e veja quantas questões conseguiram resolver. Logo após, iremos corrigir. Pause o vídeo agora. Olá pessoal, finalmente vamos resolver o exercício de fixação, preenchendo com os espaços com since ou for.
A primeira questão diz o seguinte: I haven't been there, tracinho, Wednesday. Ou seja, ele diz o seguinte: eu não fui lá, tracinho, quarta-feira. Está aqui claramente determinando o início de uma ação. Está determinando o início de uma ação. Então, se determina o início de uma ação, então se coloca since. Aí fica dessa forma: eu não fui lá desde quarta-feira. Ok? A segunda questão, ele diz o seguinte: I haven't read newspaper, tracinho, a month. Traduzindo, eu não li o jornal, tracinho, um mês. Ele está dizendo aí que é um tempo indefinido, tá? Está um período de tempo qualquer. Então, usa-se o for, tá? Aí fica a tradução da seguinte forma: eu não li o jornal por um mês ou durante um mês. É um mês qualquer aí, tá bom? Então, vamos para a terceira questão. They have lived in the same apartment, tracinho, 1972. Traduzindo, diz o seguinte: eles moram no mesmo apartamento, tracinho, 1972. Ora, 1972, ele está determinando o início de uma ação. Então, se está determinando o início de uma ação, então é since. Marque aí. Quarto. Aí diz o seguinte, o quarto: Pelé has played football, tracinho, many years. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: Pelé jogou futebol, tracinho, muitos anos. Ele não está definindo aqui, a frase não está definindo aqui que tempo foi esse, o início desse tempo. Então se usa o for, aí você marca aí o for. A quinta questão, ele diz o seguinte: It's been snowing, tracinho, Saturday. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: está nevando, tracinho, sábado. Ou seja, ele está definindo, está determinando o início de um tempo, tá certo? Que está nevando desde o sábado, que de alguma forma está acontecendo no presente aí, tá certo assim? Então vamos lá, continuando. A sexta questão: He hasn't eaten anything, tracinho, 2 days. Ele diz o seguinte: ele não come nada, tracinho, 2 dias. Aí pode ser por 2 dias ou durante 2 dias. Então fica o seguinte a frase: ele não come nada por ou durante 2 dias. Ok? Usa o seu for. Sétima questão: You haven't called your mother, tracinho, April. Diz o seguinte: você não ligou para sua mãe, tracinho, abril. Então, ele está determinando o início de uma ação, o início de um tempo, tá? E não apenas um período. Aí, ficando assim, usa-se o since. Aí, traduzindo, fica: você não ligou para sua mãe desde abril, ok? Vamos para a última questão, que diz o seguinte: She's been trying, tracinho, 3 weeks. Ora, traduzindo, ele diz o seguinte: ela tentou por 3 semanas. Aí você vê aí que tentou por 3 semanas, então usa-se o for, tá? Por 3 semanas, de umas 3 semanas aí qualquer. Ele não iniciou um tempo, ele disse apenas um período de tempo, ok? Pronto, gente. Eu espero que vocês tenham acertado todas. Se não acertou, vocês podem voltar o vídeo, assistir devagarzinho, pausadamente e olhar, ver o que foi que vocês erraram e por quê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Bye bye, I see you soon. Tchau, tchau, te vejo em breve.